Universidade Federal de Pernambuco. Eu gostaria de pedir a todos que desligassem os celulares ou colocassem no modo mudo, né, para a gente poder escutar com tranquilidade e depois conversar um pouco com o professor Alex. Eu vou ler brevemente aqui o currículo do nosso palestrante, né, tão conhecido de nós, mas às vezes é bom a gente escutar um pouco sobre as experiências dele. O professor Alex Sandro é engenheiro eletrônico, é mestre em psicologia cognitiva e é doutor em ciência da educação pela Universidade de Paris. Atua nas áreas de interação humano-computador com ênfase na concepção de ambientes colaborativos de aprendizagem. Atualmente é professor do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, onde é líder do grupo de pesquisa Ciências Cognitivas e Tecnologia Educacional. Em sua atuação associativa, é vice-presidente da Academia Pernambucana de Ciências, diretor de inovação da Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED, membro do Conselho da Sociedade Brasileira de Computação, atuou como membro da Comissão Especial de Interação Humano-Computador e atua como membro da Comissão Especial de Informática Educativa. Coordenou os eventos SBI-HC, promovido pela SPCI, e o evento Hipertexto. Publicou mais de 330 trabalhos em periódicos especializados e em análises de eventos científicos. Orientou ou coorientou mais de 70 dissertações de mestrados e teses de doutorado na área. Foi professor visitante no Departamento de Ciência da Computação da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, Chile, Instituto Fraunhofer, para pesquisa em computação gráfica, Alemanha, e Centro de Pesquisa Digital e Etnográfica na Universidade da Austrália e Centro para Pesquisa e Educação da Universidade de Nantes. Exerceu funções de assessoria no CNPq, FACEP, FAPESB e FAPTEC. Atua em projetos de inovação tecnológica com empresas CAP, CESA, Informa, Software, Instituto Ayrton Grupo Positivo, Samsung, MV Sistemas, Sebrae, Ministério da Educação. Atua com difusão tecnológica, editando a série Professor Criativo e coordenando as comunidades de software livre para a educação, Amadeus e Open Redu. Tem bastante coisa para nos falar. À vontade. Boa palestra. Obrigado. Ele me explicou como é que ligava. Aqui, já esqueci. Se vocês quiserem vir para cá, porque eu gosto de ficar olhando nos olhos. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade de fazer uma comunicação num espaço tão prestigiado como esse. Normalmente, quando a gente vê um keynote, o keynote vai lá e diz o que fez da vida. Mas eu acho que a nossa comunidade, a gente já vem conversando há alguns anos, carece de um esforço coletivo, de organização, do que a gente tem feito em termos de pesquisa. Então, eu me preparei, não para apresentar. O máximo que eu vou fazer é fazer uma autocrítica do que eu andei fazendo nos últimos anos e desejo, na verdade, contribuir com esse debate coletivo que vem acontecendo a cada congresso, a cada encontro, e com o objetivo de fomentar essa discussão. Deixa eu ver se está funcionando aqui o... Não está. Ah, tá. Eu coloquei essa apresentação na internet, então no final vai todo mundo correr para o jantar, vamos se arrumar, tomar banho, etc. Então eu já coloquei aqui à disposição de vocês, nesses perfis. E aí vocês podem comentar, discutir, deixar perguntas. Então não tem correria no final. Né? Tá no Facebook também. E aí vocês podem seguir aqui, que a apresentação já está por lá. O ponto de partida da gente, o objetivo e a discussão, a gente tem visto todos os colegas, vamos contribuir para a educação. Isso é um eco, não é, muito forte na comunidade,
todo mundo acorda de manhã cedo e diz assim, gostaria muito de contribuir com a educação no Brasil. E todos vocês conhecem a realidade da educação no Brasil, né? Se a educação no Brasil fosse uma empresa de companhia elétrica, ela entregaria energia 3 dias no mês. Resumindo a história toda, é isso. A gente gasta 120 bilhões ano, 1,7 trilhão de reais em 14 anos, e os egressos desses 14 anos, que é da educação básica, apenas 10% sabem fazer mais do que as 4 operações matemáticas. Então, é um drama humano, né? Nós aprisionamos 90% da população brasileira na ignorância. Talvez ainda no finalzinho da Idade Média. Isso é grave. E nós da tecnologia, a gente tem uma visão muito otimista, né? Eu participo do ISB desde 2000, né? A gente tem uma visão, todo mundo que imagina, todo mundo levanta a mão quem assistiu Jetsons aqui, né? E a gente já está vendo, todos os equipamentos do Jetsons estão à venda já, né? A garçonete, a funcionária robô, né? Videoconferência nem se fala, né? Todo mundo tem uma no bolso. Carros voadores a Mitsubishi já lançou esse ano, então vai ser uma beleza, né? Andar em São Paulo com carro voador, 5 km. Muito bem, então a gente é muito otimista, a gente adora tecnologia e acredita, né? Se nós fôssemos químicos, farmacêuticos, a gente acreditaria com certeza que as nossas drogas, né, nossas moléculas fariam realmente a cura do câncer na humanidade. A gente estaria sempre trabalhando para isso, a gente trabalha com tecnologia. Mas o que se vê, na verdade, e a arte contemporânea tem alertado muito para isso, é que esse cenário utópico que a gente projetou lá antes dos Jetsons, né? Talvez Júlio Verne contribuiu muito com isso, a literatura, as exposições mundiais de Paris, ou seja, tem toda uma história do século XX aí. O que a gente está vendo hoje é uma população muito adoecida, né? As pessoas super comprometidas com a tecnologia e o impacto enorme. As tecnologias que nós ajudamos a criar. E a gente quer criar mais. Cada um de nós que vem ao SBI vem com uma peça a mais. Vem com mais um artefato para ajudar e contribuir com a tecnologia. Esse cenário, é interessante que a gente está muito preso a uma realidade presente, é quase como um pardal, né? O pardal, ele interpreta o que está na frente dele, a gente não consegue ver muito além da realidade imediata. Essa realidade imediata significaria a gente sair de uma dicotomia ideológica e política que a gente está intensamente preocupado com ela e pensar como vai estar o mundo em 2050 e as consequências do que a gente está fazendo agora. Que a gente parece não ter feito isso na década de 60 e hoje a gente está colhendo efeitos colaterais talvez piores do que os efeitos positivos. E aí eu vou citar nada mais nada menos que um visitante nobre que aos 90 anos se deslocou de Paris para São Paulo no começo do ano para fazer uma palestra. Isso aqui foi uma entrevista que ele deu à Folha de São Paulo. E ele não é uma pessoa muito otimista com relação ao nosso futuro, Edgar Morin. Ele disse que a gente está seguindo sonâmbulo para um desastre. Então será que a solução para acordar a gente desse sonambulismo é criar mais tecnologia? Que tecnologia é essa? Semana passada, no HSM Management Meeting, né, em São Paulo, recebemos o Yuval Harari, que lançou mundialmente, em 70 países, acho que de uma vez só, esse livro, setembro do ano passado, e é uma carta linda. Eu acho que os professores de História da Educação Básica deveriam colocar esse livro, né, para ser lido desde a primeira série. Pega os trechinhos, vai lendo aí, porque é um livro muito bem escrito. Eu peguei só uma frase dele, que é relacionada, a primeira é relacionada a emprego, né? A automação e a robotização, tecnologia, vai nos fazer sublimar. A gente vai sair do estado de explorado para o estado de irrelevante dentro de poucos anos. A gente está vendo isso acontecer. Alguns outros, no caso aqui, são geógrafos, historiadores, eles fazem cenários ainda mais negativos. Basicamente, o planeta Terra dividido ao meio, nós somos o Global South, na literatura anglo-saxona, tem Global North, Global South. Quem está no Global South vai estar desesperadamente sobrevivendo, ou lutando para sobreviver. Então, talvez a gente deveria colocar em pauta esse cenário futuro, né? E é um cenário importante. Por isso que eu trouxe um tema
que tem a ver com a forma como os cientistas podem capturar esse momento atual, o cenário futuro, e pensar tecnologias no presente para, de alguma maneira, mitigar esse cenário que já começa a se configurar. 30 anos passam muito rápido. E eu dividi em 3 partes. Na primeira dela, eu gostaria de definir o que é pós-modernidade. Acho que a gente define muito pouco, fala muito pouco do que é modernidade, do que é pós-modernidade. A modernidade para a gente está em Brasília, é a linguagem modernista de Niemeyer. Então, eu viajo para o Brasil para ver as obras dele, né? Curitiba, o Olhão lá de Curitiba. Então, é maravilhoso quando tem uma peça de Niemeyer, você vai lá visitar. E aqui é o paraíso, né? A última foi a Biblioteca Nacional, em frente à Oca. Cada vez que tem uma pecinha nova, eu gosto de vir para ver. Mas não é esse modernismo. Não é exatamente esse modernismo. Depois, fazer uma reflexão da informática na educação, que já vem sendo feito, a comunidade vem trabalhando isso há algum tempo. E essa tomada de consciência é muito importante para a gente, de fato, contribuir. Né? O que o Ig falou ontem à noite, procurei muito uma evidência e não encontrei uma evidência em 29 anos, né, de congresso. É uma informação muito, né, muito séria. Então, parte número 1. Nesse primeiro momento, eu queria dar um sentido à palavra moderna. Ciência moderna, parece que é a ciência de hoje, mas não é. A ciência moderna é a ciência escolástica do começo do século XVI, Descartes, uma visão de mundo estático, que eu posso observar ele, que ele não vai modificar muito rápido, e eu posso sistematicamente encontrar padrões, e isso durou 4 séculos. De fato, a humanidade mudava muito lentamente, depois do Iluminismo, até o começo do século XX. E a gente tinha tempo para observar as relações humanas, a natureza, as doenças, etc. E encontrar respostas, e essas respostas duravam muito tempo. Mas chega o século XX, aí tem os incontornáveis anos 20, que impactaram a história da humanidade em todos os aspectos. Stravinsky lança o Sacredo Planton, e aí tem o blues aparece, mistura com o jazz, e o urbanismo explode, desenvolvimento urbano, com o urbanismo, doenças, crime, transporte. E aí a ciência moderna, cartesiana, escolástica, ela encontra os seus limites. Década de 20. Nós estamos na década de 20, só que no século 21. Né? Então, há um século atrás, a forma de fazer pesquisa, acreditando que o mundo é estático, uma sala de aula, a formação de um professor, e eu posso me dar o tempo para estudar isso. Né? Eu posso coletar dados hoje, interpretar daqui a 3 semanas, 4 semanas, e tudo está certo, tudo vai acontecer. Não funciona mais. Por quê? Porque os fenômenos eles são muito complexos. A complexidade exigiu ou levou à crise da ciência moderna, e essa ciência moderna precisou se reinventar. Ela deixou de ser moderna e aí começa a surgir em muitas áreas de conhecimento, na arquitetura, nas artes plásticas, na ciência, na música, na estética, na literatura, a noção de pós-modernismo. Então, não é só um privilégio da ciência. Né? Por exemplo, os impressionistas foram as pessoas que inspiraram no finalzinho do século XIX, quando os impressionistas começaram a colocar, disse assim, poxa, isso aqui é uma coisa pós-moderna, porque o moderno era ser proporcional, uma estética grega, tal. Assim, esses caras conseguem me dar uma impressão, eu estou vendo o que é a imagem, mas a relação forma e cor é completamente diferente, isso é pós-moderno, e começou. Aí essa arquitetura ela é pós-moderna, e aí, o que é pós-moderno? É tentar capturar, não o fenômeno, o mundo, é parar de pensar que o mundo é uma coisa estática, inclusive nós mesmos, e tentar capturar a evolução do mundo de uma maneira que não é sistêmica, que não é estável. Essa noção não é trivial, essa noção é uma mudança de paradigma, e mudar de paradigma pode levar um século para se mudar de paradigma, e paradigmas podem conviver. E aqui eu usei uma metáfora exatamente das artes plásticas para dar essa noção de transição entre o moderno e o pós-moderno. Isso aqui é um quadro, quem é de Curitiba deve ter visto, inclusive, o restauro dele, que foi feito lá no Museu Niemeyer de Curitiba.
de Vitor Meirelles, e aqui você vê uma estética romântica, bucólica. Eu tenho certeza que os índios assistiram a missa toda em latim, né? Ficaram bem comportados do começo ao fim, né? E, além disso, essa imagem, ela perdura, dando a ideia de que essa evolução, ou essas relações humanas aqui, elas duraram muito tempo, e foram, assim, esteticamente bonitas, as relações, etc. Por outro lado, as artes plásticas brasileiras, grandes nomes das artes plásticas brasileiras, conseguem contar a mesma história de uma maneira diferente. Essas duas peças são de Cildo Meirelles, quem já foi no Inhotim deve ter visto, né? E você vê a mesma relação econômica. Eu não vou fazer interpretação, que é um crime, né? Então, cada um de vocês, exatamente por isso, porque a arte moderna, ela interpreta para você a fotografia. Então, você olha lá, ele congelou o tempo, você olha, a interpretação é fácil. Era isso aqui, índios assistindo a primeira missa no Brasil. A arte contemporânea é o contrário. O artista, ele absorve o conteúdo e ele cria uma peça, e essa peça se completa no sujeito e ao longo do tempo de interação de vocês com a obra. Então, a noção de pós-modernidade vem dessa incompletude, dessa incerteza, e é uma coisa muito incômoda para cientistas viver com a incerteza, lidar com a incerteza. A noção de verdade ainda é, para a maioria de nós, uma noção muito cara, mas ela não é necessária. Vê que coisa absurda. Ali atrás também é o vermelho. Eu podia ficar horas falando sobre esse vidro aqui. A Adriana Varejão é vizinha dele, lá no Inhotim. O pavilhãozinho que você sobe, na serrinha, e chega lá no pavilhão da Adriana Varejão. E o caso da Adriana Varejão é ainda mais emblemático. Ela pegou um voo e encontrou com a autora, uma antropóloga que ela lia para se inserir na cultura brasileira e, a partir daí, criar suas obras. Aqui também, eu posso ver aqui as relações econômicas do Brasil colônia, né, nessa estética portuguesa, e as vísceras, a relação entre elas. Eu não vou interpretar para vocês, mas é um convite. Cada peça da Diana Varejão é um convite a impactar e, de fato, completar a mensagem da obra no espectador. Então, a noção de dinâmica, ela acontece. Essa mesma noção de dinâmica é a noção de dinâmica da pós-modernidade científica. E aqui é mais um que está lá. Aqui em Brasília, quem tiver a oportunidade, eu não sei se ainda está, mas no Centro Cultural Banco do Brasil tem uma exposição sobre a rede. A rede é muito mais antiga do que o Brasil, é a invenção dos índios. E ela aparece na obra do Tunga. Convido vocês a entender essa relação perversa. Ele revela muita coisa interessante. Olha, aquelas caveiras de pessoas. Tem uma mensagem muito densa das relações humanas que acontecem desde a nossa colonização. Nós somos uma pós-colônia. E foi ontem que isso aconteceu. Muito bem. Trazendo agora para o nosso problema, não vou nem viajar muito, eu trouxe das artes contemporâneas, essa transição de moderno e pós-moderno. A mesma coisa que aconteceu em Chicago de 1920, a gente pode dizer, olha, a escola brasileira também é uma confusão. Quando um professor entra na sala de aula, ele tem pelo menos 400 variáveis na cabeça. Ele tem que respeitar o horário, o currículo nacional, a relação de segurança jurídica, o contrato dele, a forma de ensinar, e tem uma quantidade enorme, né, que ele tem que levar em consideração quando ele entra na sala de aula. É um ecossistema muito complexo. Por que ele é tão parado? Todo congresso que você vai tem aquela sequência de figurinha. A escola de 1900 alguma coisa, 1800 alguma coisa, 1900 alguma coisa, é tudo igual. Todo mundo fala mal da escola, mas ninguém consegue quebrar a escola, porque é tão denso, ela é tão complexa, que a gente não consegue fazer isso. E soma-se a isso toda uma camada digital. Toda a atividade que a gente vê fora do mundo digital é muito densa, e aí você junta a isso um aparelho de celular para cada pessoa, e aí você tem uma atividade muito hiper complicada do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de mediação, do ponto de vista de distração, violência, etc. E aí fica, como é que eu posso projetar alguma coisa para esse tipo de ambiente, olhando como se ele fosse parado? Essa é a minha provocação.
como se ele fosse parado. Soma-se a isso o fato de que a gente, e o Yuval Harari falou a mesma coisa na palestra dele no Roda Viva, segunda-feira, soma-se a isso o fato de que em 2040, pela primeira vez na história da humanidade, ninguém consegue projetar o que vai acontecer, ninguém consegue antever o que vai acontecer após esse momento. A humanidade tem incerteza sobre o seu próprio avenir, não sabe o que vai acontecer em seguida. Então, o movimento da pós-modernidade não é uma metodologia, é uma forma de pensar, é um mindset onde você se coloca enquanto cientista em relação com o seu objeto, estando consciente de que você vai se transformar e o objeto também vai se transformar enquanto você pesquisa ele, e você tem que sair do outro lado com um entendimento, no nosso caso é pior ainda, a gente tem que entender e, eventualmente, sugerir um artefato. Como é que a gente faz para formar pessoas, para pensarem dessa forma? É aqui, certo? Então, de 1920 a 2020, né, nós tem um gap de um século onde a pós-modernidade não está presente em todas as áreas da pesquisa no Brasil. O que significa isso? Significa que esse complexo precisa ser adentrado profundamente. Eu preciso fazer um mergulho profundo nesse espaço para que eu possa sair do outro lado, construindo um conhecimento que mais ou menos corresponda narrativamente àquilo que acontece de fato. Eu nunca vou conseguir fazer com a ciência moderna, nem com a pós-moderna, atingir a certeza ou a verdade. Mas as narrativas, elas podem ser ricas o suficiente para que eu encontre o sentido. E essa palavra sentido vai aparecer algumas vezes. Mas a gente pode dizer que existe uma pós-modernidade, e aí eu fui generoso, eu trouxe 3 níveis. Eu trouxe um político, um cientista e uma área, para dizer que sim, em várias áreas da ciência do Brasil, nós somos pós-modernos. Eu vou citar aqui um cearense, Miguel Arraes. Miguel Arraes, a gente realizou há uns 2 meses atrás. Miguel Arraes entrou para o panteão dos heróis da pátria. E essa notícia não ecoou em Pernambuco. Uma academia de umas 60 pessoas disse assim: vou fazer uma homenagem a Arraes. Porque nessa densidade política, ninguém sabe se pode ou não homenagear fulano ou ciclano, a gente sabe. Deixa eu falar isso, vamos homenagear o cara, beleza. Aí a gente chamou todos os ex-secretários de Arraes. Todos. Aí teve um deles que subiu no púlpito e disse assim: rapaz, o governo Arraes quase que começa por ignição espontânea aqui. Então, vai começar todo mundo a trabalhar de novo. De fato, a gente juntou uns 20 ex-secretários para falar 5 minutos. Filmamos, isso vai virar um livro, etc. E a gente descobriu uma faceta muito interessante do Arraes. Ele dizia o seguinte: ele chamava Sérgio Rezende, né? Sérgio Rezende foi ministro da Ciência e Tecnologia, e disse: olha, doutor, faça a pesquisa. Eu vou criar. Ele criou uma das primeiras secretarias de Ciência e Tecnologia estaduais, assim, faça a pesquisa. Mas ela tem que ter impacto no homem do sertão. Isso é pós-moderno. Eu não quero que você tire uma foto e me mostre o resultado. A sua pesquisa vai ter que entrar na linha de desenvolvimento deste lugar. Você está inserido nesse lugar. Interessante ver isso depois. Outra coisa, por acaso, sábado à noite eu só fico vendo canais exóticos, né? TV Senado, TV Câmara. Só tem uma programação cultural interessante. Aí o TV Senado fez um documentário do Darcy Ribeiro. E aí, pertinho do final, eu estava meio adormecido assim e tal. Aí aparece Fernando Henrique Cardoso falando de Darcy. E aí eu fui atrás da obra de Darcy. Eu disse: pô, faz todo sentido. Ele disse assim: olha, o Brasil é muito complexo. Eu sou cartesiano, eu era cartesiano demais para entender o Brasil. Só consegui fazer um modelo de desenvolvimento econômico. Darcy não. Darcy é mais candomblé do que cartesiano. Aí ele conseguiu entender o Brasil. Aí, pô, o framework dele não era estático. Ele conseguiu entrar, ele conseguiu fazer ciência de uma maneira diferente para capturar. E é linda a obra do Darcy. Eu vi umas 3 vezes tentando encontrar de novo o danado depoimento do Fernando Henrique, não achei. Só vi na televisão, mas foi ótimo, porque eu vi 3 vezes esse documentário. E Darcy foge do hospital para escrever o último livro da obra dele, 30 anos depois do Povo Brasileiro.
E é uma teoria sobre o Brasil. Praticamente ele escreve isso, vai entregar para a gente. Está ali, ó, a série de estudos da antropologia da civilização. O volume 5 é Os Brasileiros. Ele fala de uma forma muito bonita. Por que nós somos gentis como os índios, etc. Por que nós tomamos banho como os índios? É legal, a gente toma banho. É muito melhor do que uma herança maravilhosa. Nós tomamos mais de um banho por dia. É ótimo. Eu recomendo, assista. E uma área, né? A matriz energética brasileira é limpa, é hidráulica. Ela é maravilhosa. É uma invenção brasileira que se meteu na linha de desenvolvimento global, certo? De uma forma interessante. Então nós sabemos fazer isso. Aqui é para lembrar que eu tenho 15 minutos para terminar. E aí eu começo a segunda parte, né? A segunda parte eu vou falar sobre a pesquisa informática na educação. Aí eu disse, puxa, eu fiquei assim... eu disse, eu vou ousar interpretar eu mesmo. Eu disse, não precisa não, porque a área vem fazendo isso há algum tempo. Eu encontrei uma referência de Baranauskas de uns 2 anos atrás. Ela faz uma síntese muito bem feita, e eu peguei aqui a síntese, onde ela coloca os objetos de pesquisa. Preste atenção nesses objetos. Não sei se vocês leram esse artigo. A gente estava em Uberlândia quando esse artigo saiu, há uns 2 anos atrás. E os word clouds que aparecem aqui, as palavras são todas stuffs. There is no people there. Então, não existem fenômenos humanos. Não tem objetos da cultura. Não tem Darcy Ribeiro. Não tem candomblé na pesquisa informática na educação do Brasil. Entendam. Aí eu passei no WIE, a mesma coisa, no RIBI, a mesma coisa, aprendizagem, sistema de aprendizagem, sistema, e a gente faz há quase 30 anos analisando o sistema. Isso parece estar desconectado da realidade. Ou seja, eu tenho uma notícia boa, nós somos modernos, mas isso na verdade é uma notícia ruim. Eu peguei outra metáfora. Tem uma metáfora interessante para descrever o que é que a gente faz. Se você vai na literatura de cinema, aí você pega a noção de enquadramento. A noção de enquadramento, a gente faz mais ou menos isso que funcionou. Desde o começo eu estava tentando funcionar. Na hora exata. O enquadramento, ó, esse aqui, eu nem sei o nome desse enquadramento, esse aqui, ó, o grande plano, está aqui, portrait, vou chamar portrait, certo? Aqui é o zoom geral, né? Então, quando a gente termina uma tecnologia, eu faço um ambiente virtual, né, um sistema de recomendação, qualquer coisa, né? Eu pego, chamo o usuário, combino com ele e diz assim, cara, vamos validar isso aí. Aí, no final, vem o ProSpeed e diz assim, 90% gostou. Esse resultado está errado? Não está errado, porque você fez exatamente um recorte moderno. Você parou o mundo, você congelou o mundo, observou o fenômeno de interação e a conclusão, segundo a tradição paradigmática moderna, está certa, está coerente. Só que o mundo mudou, né? Citando um outro cineasta, né? Lanavevar, né? Então o mundo mudou. E aí você poderia ter estudado esse sujeito, não apenas a sua interação imediata, mas num espaço um pouco maior. Esse sujeito e a mesa dele. Será que ele faz alguma improvisação criativa, um conceito de Tim Ingold, um antropólogo? Será que ele usa alguma coisa a mais para conseguir usar o que ele usa? Ou eu poderia ter ido um pouco mais além, encontrado os elementos do ambiente, se tem outros artefatos, outros, etc. Ou eu poderia até dizer que no lugar onde ele usa, né, é um espaço grande, como a sala de aula, e analisar ele utilizando na sala de aula, mas não só pedindo para ele utilizar, ou seja, só o enquadramento. Toda vez que eu faço um zoom out nessa história, eu multiplico muitas vezes a quantidade de variáveis que eu tenho que controlar. Esse desafio é que quando eu coloco outras pessoas no ambiente, aí, poxa, são duas, né? E quando eu coloco 45 pessoas no ambiente, como é que fica essa pesquisa? Eu não quis colocar, mas é isso, a gente projeta coisas para um ambiente onde um sujeito vai tentar mediar o aprendizado e acompanhar 45, 50, 23, depende, né?
saltou aos olhos, uns 3 anos atrás, né? Saltou aos olhos de que esses resultados vão se acumulando, e por mais que a gente avalie estaticamente essas interações isoladas, o que é que a gente está fazendo coletivamente? Aí a Patrícia, o Mariano, o Cean e o Ig. Cadê o Ig? E o Ig tiveram uma brilhante, tá certo? E aí eu escrevi um texto, no meio desse texto tem apenas um pequeno trecho sobre pós-modernidade. Aí eu disse, rapaz, não tenho nem como citar, porque lá só tem meia página de pós-modernidade. Não vai servir de referência, porque a referência de pós-modernidade é bem curtinha, hein? E aí, a comunidade acordou. Disse, pô, tem que fazer alguma coisa. E é metodológico, problema é metodológico. Né? E eu estou trazendo outro ingrediente, é mais do que metodológico. É paradigmático. Então, e aí? A gente vai criar o quê? Uma enciclopédia e tal. O que é que a gente vai fazer? Isso chamou tanto a atenção, e aí os nossos 2 amigos, né, em ano passado, aí a legenda vocês escolhem, botei aqui em Python, depois vocês escolhem à vontade, tá certo? Eles lançaram um manifesto, né? Pessoal, para de fazer dessa maneira, não está adiantando. E ontem o Ig deu mais um feedback. Olha, a gente tentou fazer meta-análise, de fato, não sai nada, espreme, não sai caldo. Por que não sai caldo? A minha hipótese é porque a gente está errando a mão. A gente está errando a mão no começo, na postura de fazer a pesquisa, né? No posicionamento da gente. O que a gente faz? Nós criamos e validamos conceitos. Somos muito bons de criar os conceitos, certo? A gente é uma ciência à parte, nós somos a ciência do artificial, né? Aquele ideal grego dos autômatos hidráulicos, hoje a gente consegue fazer com Arduino, é muito fácil. Sighting, é maravilhoso, mas qual é o impacto disso? Essa é a questão. Então aqui está, ó, eu fui pegando os princípios do manifesto, mas tem que deixar, vou ver aqui, eu tenho que fazer menos conceitos, mais validação científica, né? Eu preciso colocar mais variáveis nesses estudos, né? Então, de fato, aquilo que parecia meio folclórico, ei pessoal, vou escrever um texto aqui, lança um manifesto, etc. É real. É real. Resumindo, nós estamos um século, se a gente tivesse começado um século atrás, a gente está um século lidando com o complexo, com fenômenos complexos, utilizando uma metodologia insuficiente. Resumindo a história. E aí eu vou fazer autocrítica dos meus trabalhos. Não tenho direito nenhum de fazer autocrítica de ninguém. Aí eu peguei aqui o trabalho do doutorado do Leandro, que está aqui, qualquer coisa eu resolvo com ele. Então, né? Então a gente observou que existem pouquíssimas tecnologias projetadas para professores. Eu estava conversando com alguém ontem, né? E a gente começou a entender a atividade de planejamento do professor. E aí começamos a criar interfaces, é a 4ª versão, a gente vai a feiras, congressos, etc. E não gravita a gente para dentro. Apesar de a gente ter feito várias observações, publicando os resultados, colaboração com grupos na França de psicologia do trabalho, e vai, interpreta, etc. Quando a gente faz a síntese, né? Então observa, chegamos a encontrar os objetos, quais são os significados desses objetos, etc. Quando a gente faz a síntese e entrega a plataforma, o efeito deveria ser assim, igual, eu vou dar um exemplo maravilhoso que eu vi hoje. Eu fui almoçar com um primo, meu amigo primo, aí a gente foi para a próxima de alimentação, sabe? Homem no shopping center, ele fica desnorteado, né? Ele tem que ir com a esposa, aí vai, né? Aí fica desnorteado. Aí passou no meio da praça de alimentação, é aquela coisa, um ajudando o outro. E aí, vamos comer o quê? Aí vamos andando, perambulando pelo espaço, de repente passa na frente de uma churrascaria para ele dizer aqui. Aí eu disse, esse efeito, ele não olhou, não perguntou o preço, não olhou o cardápio, disse, vou comer aqui. Era uma churrascaria, de fato, um serviço maravilhoso, mas bacana como a fachada, a comunicação, o nome, a posição da churrasqueira, tudo, ele olhou, em menos de 5 segundos, aquilo tudo comunicou para ele que era um lugar confortável, ele se sentiu em casa, na hora. É mais ou menos esse efeito
que deveria acontecer nas pessoas que usam as nossas tecnologias. As nossas tecnologias. Ou seja, a conclusão aqui é que foi pouco. Né? Aí está Juliano, tem mais 2 anos, entendeu? Ainda bem que ele veio para ouvir, eu falo dele várias vezes. Eu estou falando em público agora. Tá certo? Beleza. A melhor experiência que eu tive foi escrevendo um livro. Recentemente eu terminei uma orientação no departamento de design e a aluna que fez doutorado é de arquiteta. Ela é arquiteta e foi isso que me tocou muito. Porque quando a gente terminou de fazer a aceitação em muito pouco tempo do livro, quando a gente fala para professores, eles se identificam muito mais com a releitura que a gente faz da sala de aula. Eles dizem assim, exatamente isso que eu sinto. Eles se identificaram muito mais do que quando a gente tenta explicar o que é cultura digital para ele. Aí eu disse, olha, eu consegui sair do enquadramento 3x4 e funcionou. Eu fui para um petit portrait e funcionou. Pequeno plano e funcionou. É um livro, uma coisa simples. Um livro é um artefato que pode ser tão impactante quanto um software. Ele é uma peça cultural. Beleza. E a gente agora está fazendo uma autocrítica. Né? Por exemplo, tem uma plataforma de ubiquidade, que é a ferramenta de autoria de um software, que você edita na web e ele aparece quando você está andando pela cidade. A hipótese é que o aprendizado é mais significativo. Aí perceba que o ponto de partida da hipótese já é com categorias muito amarradinhas. Né? E a gente fez 2 experimentos, em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, no interior de Pernambuco. Né? Aqui são os dados qualitativos, são protocolos qualitativos de uma interação ubíqua, colaborativa, etc. E no final, a gente percebe... exatamente. Para lembrar que faltam 10 minutos. É isso? Não, só para entender se eu fiz certinho aqui a medida. E o IUB, que a gente está terminando a 3ª tese de doutorado para evoluir o mesmo conceito, a gente percebeu que, olha, por mais que a gente tenha entendido, é importante que a gente dê 2 passos atrás agora para entender qual a relação do digital com as pessoas, que vai aparecer aqui na frente. Né? E aí vem a ideia de inovação. A inovação e o design, eles nascem com a pós-modernidade. Eles nascem com a pós-modernidade, com a Revolução Industrial. Década de 20, 1919, é o Manifesto de Bauhaus. É um livro, está disponível na internet, danado. Né? Em 1918, Hitler vai mandar fechar essa escola depois, todo mundo foge, porque o negócio não era moderno. Exatamente porque não era moderno. E aí é uma leitura rápida para explicar o que é design, certo? Isso aqui é o raciocínio de design e aqui é a diminuição da incerteza de um projeto. Ou seja, tudo que a gente precisa em cada um dos projetos nossos. Ou seja, o design dialoga muito bem com abordagens pós-modernas. O design é uma herança cultural, assim como o método científico. Ele é mais jovem. O método científico tem 1000 anos, o método design ele tem 1 século. Né? E esse é o... E no frigir dos ovos, arrumei essa expressão aqui agora, me lembrei, esse de baú, né? A gente termina se comportando dessa maneira. Isso é uma ilustração de uma revista alemã falando dos primeiros modelos de carruagem a vapor. Então, há 15 anos que a gente cria ambientes de aprendizado. Há 1 século e meio que a gente critica a educação. Desde 1880, mais ou menos, já se fazia piada sobre o modelo funil de Nuremberg, que é o nome alemão do século XIX para a nossa sala de aula. A metodologia de Nuremberg. Muito bem. E aí, nessa pós-modernidade, o raciocínio de design evoluiu. Muito. O raciocínio, ele se adaptou e muito. E a indústria bebeu muito disso. Esse autor aqui que eu trouxe é de uma revista de gestão, pesquisa e desenvolvimento, gestão da inovação. Outra informação importante, é um artigo de 1992, tá certo? Tá velho, muito velho, né? E em 1992,
ele colocou aqui os 5 paradigmas de inovação. Vê só como a gente consegue se localizar nele. O primeiro, Supply Push, Market Push, Coupling Model. O primeiro é, eu vou fazer um produto, depois eu empurro para o mercado. O segundo é, vou fazer uma pesquisa de mercado, depois eu faço produto. Os dois de uma forma muito linear. O terceiro é interativo. Eu vou fazer e testo, vou fazer e testo, vou fazer e testo, depois eu solto. O quarto, ele é interativo e participativo, ou seja, o usuário pode ser designer. E o quinto é sistêmico. Hoje nós convivemos no planeta com esses 5 paradigmas. Vocês vão se identificar e a gente vai encontrar indústrias diferentes utilizando paradigmas diferentes, países com culturas diferentes. A Holanda, por exemplo, faz muito isso aqui. A Escandinávia faz muito, está muito no 4º andar, né? A Holanda criou esse 5º andar aqui, né? E aí, ó, o primeiro, quem fez graduação em engenharia de software nos últimos 30 anos deve ter visto os modelos cascata. Os modelos cascata são exatamente a parte de cima aqui, né? Tá, eu faço software, eu aprendi assim na faculdade, tá, e tudo funciona. Ou seja, o mundo está parado enquanto eu desenvolvo. Veja que é subliminar, né? Uma noção subliminar, é um comportamento. Pós-modernidade é um comportamento, é uma postura do mundo, não é uma teoria, né? Depois, de alguns anos para cá, graças a uma publicação que rodou o planeta, Design Thinking, a expressão de Tim Brown, irmão sócio da IDEO, cunhou uma expressão que, na verdade, quer dizer a mesma coisa de raciocínio de design. Os designers ficam arretados com ele, mas ele fez um grande serviço para os designers, que são um grupo muito corporativo, eles não se entendem nem entre eles. Esses elementos aqui eu fui puxando, porque a gente acabou de mandar para a editora um livro sobre metodologia de ensino do design. Deve estar saindo no começo do ano, e a gente discute isso aqui e o ensino disso daqui. E essa figura é muito familiar de muitos de vocês, né? O Design Thinking. Quando ele fala de iterativo, é porque o processo não é linear. Ele vai e volta. É importante nessa figura, esses elozinhos aqui, nas etapas, de um lado para o outro. E quem trabalha, quem leu os livros de Simone Barbosa, quem leu os livros de Design e Interação, os livros do Nielsen, nem pergunto se alguém leu os livros do Nielsen, aqui sou eu, desde 1995. Então, mas o Nielsen já falava na definição de usabilidade, o Nielsen está aqui, é isso aqui. Aquelas 5 dimensões do Nielsen é isso aqui. E hoje o pessoal que fala de UX, User Experience, ele fala de um conjunto de aspectos da experiência humana, que são aspectos emocionais, aspectos relacionados a desejo, medo, tem um monte de coisa, e eles criaram metodologias e instrumentos para medir todos esses aspectos, e no processo de interação, no vai e vem, eu posso controlar se aquele stuff que eu estou criando, ele tem um bom nível de aceitação ou não, certo? Esse é o paradigma que eu diria que é muito vigente, muito conhecido. Eu vou fazer a autocrítica de outro projeto. Vamos lá. A gente utilizou muito design de interação para criar um software livre, né? Isso tem muito. Quando eu digo software livre, é porque eu estou querendo puxar a conversa com vocês e dizer assim, é para a gente colaborar, né? Então, esse software livre a gente criou e a gente fez muitos experimentos e faz muitos experimentos. Agora a gente está rodando experimentos em escalas municipais. A gente implantou na cidade de Petrolina 16 mil. No ano que vem a gente deve ir para outros municípios e está analisando isso. Mas observe que fazer a tecnologia e analisar N vezes é o terceiro paradigma de inovação. Certo? E não é pós-modernidade. Não tem nada a ver com pós-modernidade. Eu não inseri-me na cultura dos professores, não perguntei, ou eu não descobri se faria sentido para eles utilizar uma rede social educativa. Essa é a autocrítica. Por que eu tinha o direito? Quem foi que inventou o Open Redu? Foi o André, que no auge dos seus 22 anos, na disciplina de interação com o computador do seu 4º período, professor, nosso tema do projeto vai ser uma rede social educativa. E eu quase caí para trás e disse, você vai fazer uma rede social educativa? Então foi o André que teve a ideia. Ninguém entendia. A gente está até hoje tentando encontrar etnografias da sala de aula para saber o que eles querem de verdade.
Aí o que a gente faz? A gente continua fazendo o nosso refino com o paradigma de design de interação, na esperança de que... Por que foi que a gente abriu o código? Que é uma forma de sobreviver ao tempo do desenvolvimento cultural. Porque se não abrisse o código, acontece o que acontece com centenas de projetos de computação no Brasil inteiro. Eles não sobrevivem. É um darwinismo digital. Eles não sobrevivem à cultura. Aqui é um livro, eu escrevi, tive o prazer de escrever o livro com o Fábio Campos, que era um dos caras da CAPES que avaliava a área de design. Ele é engenheiro como eu, um cara que trabalhou com redes marcovianas e é professor no design. Então ele está imerso no design. E ele é cara de pau, ele chega assim na reunião de departamento e diz assim, o que é design? Aí ele descobriu que ninguém sabe o que é design, nem os designers. Ele disse, pô, é um negócio muito doido. E assim, aí ele viajou, foi fazer o pós-doutorado na Holanda, né, escreveu esse livro, convido vocês a conhecerem esse livro. Esse livro explica o quarto andar daquela história, certo? Que é o Fábio tem muita formação em pensamento sistêmico. Acho que poucos aqui, eu não vou pedir para levantar a mão, né, conhecem pensamento sistêmico. E ele bebeu na fonte, escreveu um livro lá, eu peguei a citação do capítulo dele. E olha só essa frase super interessante que tem na apresentação do livro. À primeira vista, parece tão lógico pular rapidamente para as soluções. Você pega um aluno de mestrado, aí chega a primeira reunião, o cara diz, não, a minha ideia é fazer tal. Eu disse, pô, já ouvi essa conversa tantas vezes. Não, vamos falar, depois a gente fala da ideia, dá uma lida aqui. Aí eu tento segurar a onda um pouquinho e tal. Mas isso aqui na graduação, quem dá aula de HC, quem dá aula de projeto, no primeiro dia os caras já sabem exatamente o que é, igualzinho o André. Professor, a gente vai fazer uma rede social educativa, aí você vai na onda e faz. Vocês estão rindo, mas a gente perdeu tempo, dinheiro, saúde, tempo com a família e tal. Você perde muito, cara. A gente perde muito em eficiência, o país inteiro. Porque a gente não consegue entender cultura. Vamos terminar de ler aqui, porque é legal ver, afinal de contas, o modo linear de resolver problemas funcionou em muitas situações no passado. Um passado imperfeito. No pretérito imperfeito. Hoje em dia, no entanto, os problemas são muito mais frequentes, compostos por redes de subsistemas que interagem fortemente entre si. Ou seja, uma sala de aula é uma rede de subsistemas que começam no Ministério da Educação e terminam na sala de aula, passando por todas as instâncias regulatórias de formação, no tempo e no espaço. É isso. Portanto, eu preciso de óculos adequados para entender o que é uma sala de aula. O que a gente está lendo agora? Né? A gente entendeu, engraçado, o efeito Qualis. Triste o efeito Qualis. Né? Há uns 2 anos eu tive a oportunidade de trabalhar por 2 anos com uma professora de Melbourne, que ela é antropóloga. E os antropólogos se revoltaram. Né? A crise da antropologia, de uns 10 anos atrás, disse assim, cara, eu não tenho nada a ver com a culpa original dos colonizadores que pediram para a gente tirar fotografia, modernamente, das culturas que eles estão destruindo. Eu não vou levar o resto da minha vida carregando essa culpa. Então, sim, mas o que a gente faz com antropologia? Pô, vamos pensar o futuro. E aí eles criaram um movimento internacional e eu recebi, há 15 anos atrás, eu recebi a chamada desse negócio. Eu olhei o Qualis. Há 10 anos atrás, eu olhei o Qualis. Não estava no Qualis. Aí eu não fui. Fiquei 10 anos sem ler, danado. Aí quando eu conheci essa professora, ela é uma das líderes, essa aqui. Eu comprei todos os livros dela, tem 16 livros escritos sobre antropologia digital, etnografia digital, design antropológico. Aí eu falei, rapaz, existe uma pequena comunidade que nunca vai estar no Qualis, que influencia as maiores e mais importantes marcas mundiais da indústria. É o que tem de mais atual. Ela acabou de ser, eu acabei de ver no Facebook dela, acabou de ser indicada para a Academia Australiana de Ciência. Aqui são alguns princípios, eu pensei em desdobrar, mas por conta do tempo, eu não vou desdobrar. Mas o efeito dessa leitura do mundo é exatamente se livrar do jeito Vitor Meirelles de representar a realidade. Eu não preciso tirar uma foto, mas eu preciso encontrar o fluxo,
as interações, as relações, os objetos, as atividades, os movimentos, o significado, né? Então é um óculos. Lafinha está ali, ó, Lafayette é um colega de doutorado quase contemporâneo, é um cara que vocês têm que convidar também para fazer uma palestra depois, porque ele tem muito de ciências humanas na cabeça dele. Daqui a pouco eu vou perguntar, e aí, lá, fala besteira. E aí, essa relação de abstração me liberta. Me liberta do ponto de vista, inclusive, de criação, porque eu tento ser mais assertivo com a narrativa que eu crio a partir dessa modernidade. Por exemplo, né, a gente está aí com 15 anos de literatura de mobile learning. E no Brasil, mobile learning é uma coisa que faz muito sentido. Tem 1,6 número de celulares para CPF. Então tem X CPFs e 1,6 número de celular. Tem mais celular do que gente. Né? Tem quase o dobro do número de celular. É normal que a gente pudesse... Aí eu vou pegar um outro número. Todos os anos, 8 milhões de brasileiros se apresentam para o Enem. Esse ano foi um pouco menos. Todos os anos, apenas 1 milhão de jovens passa para o ensino superior. Nós temos 2,5 milhões de alunos no ensino superior. É o tempo? E a gente tem 1,2 milhão de alunos matriculados na educação à distância. Por que não existe um produto mobile para atender os 6 milhões que ficam fora todos os anos? Considerando que todos eles estão o tempo todo usando celular. Mas como é que eu faço essa pergunta? Olha só a pergunta que a gente tenta fazer para não se deixar travar por uma postura moderna, tentar se inserir no meio, né? Como pode ser a experiência de aprendizado móvel e ubíqua? Como podemos fazer para que a experiência faça sentido para um jovem adulto com baixa escolaridade? Primeiro eu preciso entender qual o sentido que tem para ele o uso do celular. Ele quer aprender, ou seja, eu poderia dizer assim, vou fazer uma plataforma para jovens que não passaram no Enem, né? E 8 anos depois dizer assim, os caras não queriam uma plataforma. É mais ou menos a literatura de startup é cheia disso. Quem leu Steve Blank, né? Leitura obrigatória para quem já empreendeu, né? É o Product Design versus o Customer Design, que ainda é muito push e pull, né? Um outro, vamos para a sala de aula agora, né? Naquela figura, a sala de aula, né? um amálgama de subsistemas complexos, né? Acontecendo na sua frente, que, aí a pós-modernidade, eu preciso entender o mundano e o digital como sendo de mesma natureza. Dar aula significa fazer um pedaço fisicamente, outro pedaço digitalmente e assim sucessivamente. Então, que computação faz sentido para servir de apoio à mediação da aprendizagem? Eu preciso, antes de propor alguma coisa, descobrir o sentido que tem aquela atividade, as relações, os objetos para as pessoas. Uma outra área, né? Os 8 milhões que aparecem lá, nós somos 205 milhões de brasileiros. 8% com graduação e o restante da população, 60% da população, 17% de analfabetos, 60% das pessoas com uma escolaridade baixa. Então, por que eu não poderia criar uma situação de aprendizado, já que todo mundo tem um celular na mão, por que eu não poderia influenciar, pelo menos, a tomada de consciência cidadã das pessoas? Você sabe aonde você é, o que você é. Né? Então, é uma área da educação chamada Heritage Education, que é exatamente o que a gente está tentando fazer. Os 2 passos atrás do projeto daquela plataforma de aprendizado ubíquo é exatamente tentando se inserir nessa linha de desenvolvimento do cidadão. Eu tenho um cidadão brasileiro mal formado. O problema de tudo é a educação, né? Então, trânsito é educação, saúde é educação, tudo é educação. Eu posso entrar no cotidiano das pessoas? Essa é a pergunta. Né? Que computação faz sentido no desenvolvimento da cidadania? Com certeza, o digital já influi no desenvolvimento da cidadania. A quantidade de memes que a gente recebe, né, já impacta o nosso desenvolvimento. Né? A área de educomunicação e linguística já vem estudando isso. Muito bem. Eu poderia ficar a noite toda falando, porque eu passei umas 3 semanas, pelo menos, para preparar isso aqui. E, de novo,
tá certo? Eu não queria chegar a ser mais um dos 300 a apresentar, eu fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Acho que não é o caso. Eu acho que o que a comunidade está fazendo, eu tinha que honrar e integrar aos esforços de Patrícia, de Mariana, de Seane, de Ivy, de dizer assim, a gente precisa parar, pensar, tomar consciência, porque senão a gente vai ficar mais 30 anos vindo para o USB né? Bom, considerações finais. O esforço que foi iniciado, ele precisa ser digerido, certo? É difícil, não é trivial mudar de paradigma. Nós somos formados numa cultura ocidental. Se fosse pelo menos budista, né? Se fosse pelo menos ateia, se fosse pelo menos materialista do norte da Europa, não, nós somos de influência cartesiana em quase tudo, na religião, em tudo, tem rótulo, tem diploma, tem etiqueta para tudo. É difícil formar profissionais, é difícil quebrar o paradigma. Né? Mas tomar consciência disso é o primeiro passo. É preciso se apropriar, tomar consciência e de uma criativa proposição de métodos adequados, assim como fez Darcy Ribeiro. Né? Então, eu preciso ter ginga na pesquisa de informática na educação. Né? Marconi e Lakatos, them all, não é suficiente. Certo? Então, ele explica tecnicamente, as ferramentas estão lá, mas ela não diz a postura que a gente tem que adotar. Isso vai ficar mais claro depois. Aí eu fui citando aqui o manifesto, né? Menos teorias avulsas, mais comprometimento ontológico, epistemológico, porque a gente precisa criar, eu até esqueci a gente precisa criar uma pesquisa brasileira. A nossa complexidade é diferente da complexidade europeia, escandinava, americana. A nossa complexidade é a nossa complexidade. Tem muita hipocrisia, todo mundo que tentou empreender com educação levou uns 10 anos, porque ninguém fala o que há de... Não é subliminar, não. Eu não vou achar outra palavra melhor agora, não. Mas o que há de subliminar que separa a nossa comunidade de uma escola. É a coisa mais difícil do mundo você chegar numa escola. Segundo, nós somos designers. Por mais forte que vocês queiram dizer que não, nós somos designers. O ser humano é designer. Nós podemos ser maus designers, utilizar métodos e técnicas diferentes, não se apropriar do raciocínio de design, que é isso que a gente está escrevendo no livro. Mas um método de design é nada mais nada menos do que um método científico, é o equivalente disso. E aí tem uma mensagem muito interessante. Existe uma corrente dentro da IHC, né, que dá um recado. É o Paul Durbridge, que é um cara super influente da IHC, e ele propôs uma agenda que diz isso aqui, uma agenda da computação pós-colonial. Vocês já devem ter ouvido falar disso, claro, com certeza. Né? A educação pós-colonial diz o seguinte, olha, a gente faz inovação, eu preciso, ao criar qualquer um dos produtos que a gente vai trazer para o SBI, não escutem o André. Quando o André disser assim, vou fazer uma rede social educativa, diz, calma, André. Nós vamos fazer primeiro uma etnografia. Ó, para aí. Entenderam a dificuldade, né? Então, e aí os princípios desse design pós-colonial, que é o nosso caso, olha só, vale a pena ler, a gente deveria fazer a geração de modelos culturais. Que danado é isso? Eu preciso modificar e desenvolver, criar um programa de desenvolvimento histórico. Eu preciso entender as relações econômicas veladas. Era essa a palavra que eu... Veladas. Tem muita coisa que separa a pesquisa de educação da educação tal como ela é, como diria Nelson Rodrigues, que é velada. É muito velada. Se Nelson Rodrigues tivesse feito uma obra dele sobre educação, seria mais escandalizante do que a obra que ele fez. E a última, né? Epistemologias culturais. É o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro escreveu aquele livro para nós, é nosso ponto de partida. A complexidade cultural brasileira. Por que a educação é ruim? Eu pensava que era
um dos 7 últimos ministros da educação que tivemos nos últimos 5 anos, o professor Janine. Tem uma palestra dele que eu achava que a frase era dele, eu descobri que era o Darcy. A educação brasileira não é um problema, é um projeto. Não se chega a essa conclusão. Não, é um projeto para manter as relações econômicas. Ou a gente entende essa complexidade velada, ou a gente vai continuar fazendo um papel muito coadjuvante nisso, reclamando por dinheiro e tristes porque ninguém leu o nosso trabalho. A gente precisa empreender. Dinheiro é bom, mas não só pelo dinheiro, porque o empreendimento pode ser social, pode ser um empreendimento social. Mas porque, de fato, eu só faço inovação se outra pessoa, é a coisa da obra contemporânea. A obra só se completa no espectador. Não adianta você dizer assim, ó, pô, meu sistema é maravilhoso. Cara, quem tem que dizer isso é o professor ou o aluno. Faça da melhor forma que você quiser, mas só é maravilhoso, só se completa no mercado. E aí, pessoal, a gente vem há 2 anos, vocês sabem, eu faço parte eu me voluntariei para criar um evento da Comissão de Informática na Educação dentro do Congresso da ABEC. Por quê? Isso aqui são fotos de 45 dias atrás. É a maior feira de tecnologia educacional e não tem um pé de computeiro por lá. Tá, o PIB de educação à distância no Brasil está aqui, Croton, Anhanguera, Unopal, Unicesumar, etc. Os compradores e 2.500 demandantes estão aqui. E nós temos um stand para levar os nossos produtos, que custa R$28 mil de contrapartida da ABEL para a SBC ano. Então a gente já conseguiu R$56 mil de investimento para a comunidade. Eu queria pedir para vocês, encarecidamente, esqueçam o Qualis. Vocês precisam conviver com o mercado. Não faz sentido criar e falar, todo mundo aqui vai bater palma no final, é muito legal, se apresenta e gostaram, massa, legal, gostei. Mas nós somos designers, quem tem que dizer que é bom é o mercado. Para fechar o ciclo, para saber se a nossa pesquisa realmente se encaixou na realidade brasileira. Né? Então, a gente fez o primeiro há 2 anos atrás, eu fui sozinho, teve 4 submissões. A gente fez o segundo heroicamente, compomos todo um comitê internacional, teve 16 submissões. Então, no ano que vem, esqueçam o Qualis. Esqueçam o Qualis. Vamos ao mercado. Vamos conhecer a realidade. Escutem críticas de quem compra. Não só dos nossos pares. A gente não vai conseguir nunca trazer para o SBI o PIB de educação à distância. A gente tem que ocupar o espaço lá. Trans e interdisciplinaridade. Aí foi a experiência que eu vivi. Aí eu queria compartilhar isso. A alegria de ter feito esse trabalho. Me abriu muito os olhos. Esse é o livrinho. É um livrinho que, sei lá, 1 mês, 2 meses depois, o povo viu, queria saber o que danado livro é esse, cara. Entendeu? Aí, circulou. Né? Então, e a gente fala sobre a relação, pasmem, é o 3º livro brasileiro sobre escola. Os 2 primeiros são da mesma autora, que ela é a editora-chefe da revista Espaço Construído, que eu não vou conseguir pronunciar o nome dela agora. Kolovsky, mas foi uma aventura intelectual, e aí me abriu os olhos e disse, cara, não é suficiente, tem que ser mais radical. Radical no bom sentido. E aqui eu queria citar, não sei se está aqui, o Gustavo Seman, está nos anais desse ano. Eu olhei todos os artigos, não pude ir para muitas sessões. Mas aí eu queria trazer aqui a mensagem do manifesto. A gente tem que ter menos monólogo e mais diálogo. Quando a gente lá em Recife diz assim, pessoal, eu abri um código, poxa, eu adoraria que alguém pegasse o código e dissesse assim, tá, eu vou testar aqui com o que físicos e químicos fazem. A gente gastou R$2 milhões para fazer um software, entregou, botou ele na nuvem. Cara, vamos dialogar.
Estou feliz porque o primo está dialogando comigo aqui, então tô... Pô, esse cara é quase meu primo, cara. Ele é tão carinhoso comigo que ele, pô, não é nem sobrenome, já é quase categoria mesmo. Muito bem. Aí aqui, pessoal, primeiro eu queria fazer um elogio ao SBI, lindo que a gente recebeu. Eu já fiz por escrito, eu estou fazendo agora em público, filmado, está nas redes sociais. Porque está lindo, a festa está linda, a comunidade foi recebida aqui como chefes de Estado. Não sei se vocês estão sabendo, mas está tendo um break, né? E aqui atrás, eu estou hospedado no andar dos russos. Se vocês quiserem que eu combine alguma coisa com os russos, eu vejo. Cara, tem segurança no corredor. Entrou alguém no meu quarto hoje por engano. Aí eu disse, ó, eu tava me preparando para vir para cá, eu disse, opa, desculpe aí. Aí eu não vou nem reclamar, cara, isso foi programado, então eu entendo vocês perfeitamente. Estou no andar dos russos, aí estão os chineses também, estão na mesma torre ali. E nós? É nós, certo? Então, a informática educativa foi recebida como chefe de Estado. Desafio para os próximos, que tem que fazer tão bonito quanto, a gente precisa ressignificar. Se tem que ter diálogo, o cara não pode se deslocar pagando... Tem uma expressão francesa que eu vou falar em francês para não parecer feia. La peau de fez, quem souber sabe, quem não sabe, não sabe. Né? Custou la peau de fez. E aí, fala 15 minutos, tem alguma pergunta? Não. Como é que pode, cara? Ele vai voltar só a chegar lá. E aí, foi legal? Foi. Apresentei. Pô, e aí? Não pode. A gente tem que reinventar. A gente fala tanto de metodologias ativas, a gente fala tanto de blended, flipped. Cadê o flipped dos congressos, né? Tem. Fui almoçar com o cara que inventou isso aqui, ó. Isso aqui é uma foto do SBI desse ano. Trouxe crianças, e aí teve um maker aqui embaixo, no espaço criatividade, que era mais ou menos, eu tirei aqui uma foto para colocar essa, passei a tarde, um pedaço da tarde lá, mas isso aqui são fotos de Unconference, onde as pessoas definem o que vão conversar, vão lá para encontrar, ou seja, os melhores papos são no restaurante, no Golf Break, na cafeteria. Então vamos botar uma cafeteria dentro do SBI, cara. Vamos precisa passar uma manhã conversando, não é 15 minutos do resto do povo calado, não. Tem que ter debate. Ponto de partida número 1. Tem que fazer críticas sérias sobre cada projeto. Cada projeto é muito caro. Beleza, terminei. Só que não, aqui é só um ponto de partida. Então eu queria novamente agradecer a confiança da comunidade em me deixar falar, tá certo? É um espaço muito caro, que eu tentei fazer da forma mais carinhosa e da forma mais me entregar a esse momento, muito carinho, muita pós-modernidade. Tentei. Obrigado, pessoal. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer o Alex, que foi super gentil, como todo mundo já conhece, né? Já é reconhecida essa sua característica e a apresentação não podia ser diferente. Primo é querido, parece primo de todo mundo, mas, enfim, queria te agradecer a generosidade de ter vindo aqui e falado conosco. Vamos partir para as perguntas, né? Vou passar para o professor Credinei, que é o mediador. E quero agradecer também essa pessoa mega gentil, amada, querida, que me ajudou muito esse ano. Bom, gente, qual é o nome dessa menina? Eu sou a Maria Eduarda. A Maria Eduarda vai... a Maria Eduarda vai coletar perguntas de vocês para eu organizar, para trazer para o Alex. Então, quem tiver perguntas, papel, passa para ela vai trazer e eu vou organizar. Ok?